Fala pessoal do oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E aí? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos seguir na nossa aula enquanto a gente não pode estar junto, galera. Saudades de vocês. Vamos seguindo aí. Aula 5, segundo bimestre, conjunção em texto, parte um, tá? Vai ser dividido em duas partes, aula 5 e aula 6, essa é a nossa parte um, tá? Vamos seguindo. Conjunção em texto é conhecido como operador argumentativo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Entender isso aí. Então, conjunção é igual operador argumentativo no texto, tá? Por quê? Pois sua função em um contexto é dar fluidez no meio. Ou seja, fazer o texto seguir na escrita, seguir na leitura e seguir no entendimento dele, na hora de interpretar esse texto. Portanto, pode-se considerar um texto como um conjunto de ideias que precisam estar bem costuradas, amarradas, para que se consiga trazer uma boa leitura e, consequentemente, uma boa interpretação. Então, é como se eu tivesse o texto fosse dividido em partes, em ideias. Não é isso que a gente faz? Um texto, principalmente dissertativo. Vamos falar do texto dissertativo. A gente tem a tese, não é isso? Os argumentos. Depois a gente começa a elaborar o desenvolvimento dos argumentos, depois a gente chega à conclusão. Então, todas essas partes são ideias que a gente cria para ligadas a isso para poder a gente estruturar nosso texto, fazer o nosso texto. E os operadores argumentativos, as conjunções, fazem justamente o quê? É como se fosse a agulha e a linha que vai costurando essas ideias uma atrelada à outra para que o texto se torne um único pedaço de pano. Então, seria mais ou menos isso, tá? Ao nome dessa costura, essa linha, essa agulha no texto, tá? Se chama coesão textual. É um termo que a gente vai começar a ouvir falar dele o tempo todo. Vamos seguindo. Trouxe um exemplo. Ó, a gente aí do lado, vamos ler aqui no lado esquerdo. Do lado, há um trecho de texto onde estão destacadas conjunções. Além de ligar as ideias no texto, as conjunções também trazem sentidos a essa ligação. Então já está trazendo uma informação nova. Ó. Além de ligar, também traz sentido a essa ligação, tá? Por conseguinte, o uso incorreto de uma delas pode gerar problemas na interpretação do contexto. Então, entender as conjunções, conhecê-las é importante no texto, porque se a gente tirar ela, botar ela no lugar errado, né, vai trazer uma outra ideia na hora de unir esses argumentos, essas ideias que a gente tem no texto e vai gerar um problema de interpretação, tá? A partir do momento em que um texto está bem ligado, coeso, a ligação é a coesão textual. Disse que ele está coerente. Por quê? Porque não se tem problema de interpretação de texto, tá? Então, o entendimento do texto se diz que é o conhecimento da coerência. A ligação do texto se diz que é o conhecimento da coesão. Então, a partir dessa aula, a gente vai começar a falar sobre coesão e coerência. Coesão, ligação num texto. Coerência é o bom entendimento, a boa interpretação desse texto, tá? Uma coisa está ligada à outra. Sem coesão não tem coerência. Sem coerência não se teve coesão, uma boa coesão, tá? Então, pontos aí. Conjunções serve para ligar as ideias do texto e também traz sentido nessa ligação. O uso incorreto de uma conjunção traz problema na coerência do texto, tá? Vamos ver o exemplo. Atualmente existem inúmeras dietas que se dizem milagrosas, sem glúten, sem lactose, sem carboidratos, entre outros. Além disso, tem-se o hábito de dividir os alimentos em bons e ruins. Por isso, o açúcar é um dos principais itens eliminados da alimentação de quem quer perder peso. Mas, na verdade,
o que leva à perda de peso é a restrição de calorias e não a de nutrientes ou alimentos específicos. Vamos aqui ver. Tem aí uma, duas, três conjunções marcadas, na qual está se unindo a ideia. Primeira conjunção, além disso, tem-se o hábito de dividir os alimentos em bons e ruins. Essa ideia está se unindo à anterior, que foi: atualmente existem inúmeras dietas que são milagrosas, sem glúten, sem lactose, sem carboidratos, entre outros. Então, essa segunda ideia que a gente viu está se unindo à anterior. Também, o além disso e o por isso e o mais trazem sentidos. Por exemplo, além disso, o que está querendo dizer aí? Está dando um sentido de adição. A segunda ideia está somando a ideia da primeira. Então, a partir de tem-se o hábito de dividir, o além disso está trazendo a adição dessa ideia à primeira falada lá. Atualmente existem inúmeras dietas milagrosas. Então o sentido é esse. Da mesma forma, o por isso. O por isso quer dizer o quê? Que a partir daquele momento, a ideia que for vir a partir do por isso vai concluir a ideia anterior. Então, o açúcar é um dos principais itens a ser eliminado, é uma conclusão do que foi falado anteriormente. Quem vai trazer essa ideia para a gente? O por isso. Da mesma forma, o mais. O mais quer dizer o quê? Que a partir daquele momento, a ideia que for vir logo após, tá? Aquele mais ali, vai se ter uma oposição de ideia, vai ser uma ideia oposta que foi falada anteriormente. O contrário do que foi falado anteriormente, tá? Ou uma ressalva do que foi falado anteriormente. Uma ideia oposta, tá? Se eu, por exemplo, tirar a conjunção mais e jogar um porquê, aí essa ideia de que a posição de ideia, né, a ideia oposta que eu quero transmitir, não vai se verificar. Aí eu vou dar um erro aí de coesão, tá? Então é isso que a gente vai ver. Vamos seguindo aí. Aí eu continuei com o mesmo exemplo, imaginando que, retirando todas as conjunções, imaginando que não vai ter conjunção nenhuma ligando as ideias. Será que esse texto tem fluidez? Tem uma boa coerência? Tem uma boa leitura dele? Vamos ver. Atualmente existem inúmeras dietas que se dizem milagrosas, sem glúten, sem lactose, sem carboidrato, entre outros. Tem seu hábito de dividir os alimentos bons e ruins. O açúcar é um dos principais itens eliminados da alimentação de quem quer perder peso. Na verdade, o que leva à perda de peso é a restrição de calorias e não de nutrientes ou alimentos específicos. Não tem a fluidez, não tem aquela tranquilidade de ter uma mudança. A gente percebe naturalmente que com a conjunção vai o quê? Gente, vai se iniciar uma nova ideia. Pode se iniciar, do exemplo que a gente viu, somando, concluindo ou trazendo uma oposição de ideia. Então a conjunção nos prepara, mentalmente falando, no nosso cérebro, que, pô, a partir daquele momento ali, vai se ter uma ideia nova, vai se agregar uma ideia nova, com sentidos, tá? Vamos seguindo. Conhecendo a conjunção coordenativa, tá? Então, a primeira conjunção que a gente vai conhecer são as coordenativas. Tá? De início, que a gente tem que saber que a conjunção coordenativa liga as orações. Em texto, tá? Essas orações a gente chama de ideia. Então, a frase que contém verbo é chamada de oração. No texto, a gente vai chamar de ideia, tá? Só que as conjunções coordenativas vão ligar essas ideias que tenham sentido completo. Cada ideia tem seu sentido completo. Elas só vão se unir, só vão se agrupar no texto. Vamos ver no exemplo. Exemplo 1. Estudo muito. Sentido completo. Eu consigo entender perfeitamente essa oração, essa ideia. Estudo muito. Beleza, tranquilo. Segunda oração, quero tirar nota alta. Segunda ideia, quero tirar nota alta. Tranquilo, consigo entender. A pessoa quer tirar nota alta.
Beleza. Só que eu quero juntar essas duas ideias. Como eu observei que as duas ideias por si só têm seus sentidos completos, aí eu jogo uma conjunção coordenativa. Só que na hora de jogar essa conjunção coordenativa para unir essas ideias, eu tenho que entender qual é a relação de sentido entre as duas orações, porque eu preciso pegar a conjunção certa para jogar aqui para não dar problema lá na ligação e prejudicar a coerência, prejudicar a interpretação do trecho. Olha lá. Estudo muito. Houve um erro de digitação aí. Eu estudo muito porque quero tirar nota alta. O que a gente tem aqui? A segunda oração, quero tirar nota alta, introduzida pela conjunção. Porque a segunda ideia, quero tirar nota alta, introduzida pela conjunção porque, explica a ideia anterior. Então, a relação entre a oração 1, a ideia 1 e a ideia 2 é explicação. Só caberia aqui as conjunções coordenativas que trouxessem explicação. Se eu jogar aqui por exemplo, mais, vamos ver se dá o mesmo sentido. Estudo muito, mas quero tirar nota alta. Perceba como dá sentido. Estudo muito, mas quero tirar nota alta. Ora lá, se a pessoa estuda muito, ela vai tirar nota alta. Por que eu estou trazendo uma oposição de ideia? Se fosse estudei muito, mas não tirei nota alta, aí estaria tranquilo. Por quê? Ó, não tirei nota alta é uma ideia oposta à primeira ideia, que é estudar muito. Aí estaria tranquilo. Se a gente estudar muito, consequentemente, a gente vai achar que vai tirar nota alta. Mas não ocorreu. Por isso que a ideia é oposta. E é por isso também que a gente precisa estar ligado a respeito das conjunções. O sentido que elas trazem na hora da ligação. Precisa estar correspondendo, para não ter problema no texto. Vamos conhecer, então, alguns sentidos das conjunções, tá? Primeiro sentido, explicação. Explicar a ideia da oração anterior. É sempre assim, tá? A nova oração, a oração a ser introduzida depois da conjunção, ela vai se referir à primeira, tá? No caso da explicação, a segunda oração vai explicar a primeira oração. A segunda ideia vai explicar a primeira ideia. Algumas conjunções que fazem explicação. Pois antes do verbo, porquanto, porque e que, tá? Essas são as principais. Olha, vamos no exemplo. Terminarei amanhã, pois estudou atrasado. Perdão. Terminarei amanhã, pois estou atrasado. Ok? Então, a segunda oração, estou atrasado, explica a ideia da primeira oração. Porque vai terminar amanhã, né? Então tá trazendo uma explicação da primeira oração. Aí eu só posso botar conjunção explicativa. Pois, porquanto, porque e que. E vai dar sentido. Agora, por que o pois tem que ser antes do verbo? E que verbo é esse? Gente, o pois antes do verbo é sempre da oração que ele vai se introduzir. Que ele vai introduzir. Então a oração que o pois vai introduzir é estou atrasado. O pois apareceu antes do verbo estar. Se o pois está aparecendo antes do verbo estar, esse pois é explicativo, tá? Vamos para a segunda ideia. Conclusão. As conjunções conclusivas concluem a ideia da oração anterior, tá? Algumas conjunções. Assim, então, logo, pois, depois do verbo, por conseguinte, por isso e portanto. Vamos por exemplo. Vou à sua casa. Saberei, pois, o que aconteceu. Olha lá. Primeira ideia, vou à sua casa. Segunda ideia, saberei o que aconteceu. Ok? A ideia da segunda oração é a conclusão. Se a pessoa vai na casa de alguém, né, no sentido desse contexto aqui que eu criei para exemplificar, ela tem a intenção, ela vai chegar à conclusão que ela vai saber de todo o assunto que vai ocorrer aqui.
dentro desse sentido, tá? Agora, por que esse pois é conclusivo? Olha lá, a gente tem que observar a oração que o se pois vai introduzir, que é saberei o que aconteceu. Ah, eu estou observando aí, estou partindo daí. O pois só vai ser conclusivo quando ele vier depois, quando ele vir depois do verbo da oração que ele está introduzindo. Então, saberei é o verbo da oração que ele está introduzindo, observa que ele vem depois. E sempre vai vir entre vírgulas, tá? Essa é outra diquinha. Sempre vai vir entre vírgulas nesse caso aí. Ou depois de uma vírgula, se ele fosse posto ao final, tá? Se eu não quisesse botar o pois, botar o assim, então poderia, ó, vou à sua casa, assim saberei o que aconteceu. Tranquilamente, vai dar a mesma ideia, da mesma forma de que por conseguinte. Vou à sua casa, por conseguinte, saberei o que aconteceu. Vamos seguindo aí. Adversativas, conjunções adversativas, expressam posição de ideia. Isto é, a segunda oração traz uma ideia oposta à primeira. Algumas conjunções, contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, porém, todavia. Olha lá, no exemplo. Tem carta de motorista, tá? Entretanto, não dirige. O que seria carta de motorista? Em São Paulo é conhecido como carta, aqui no Rio é conhecido como carteira de motorista, tá? Então tem carteira de motorista, entretanto, não dirige. Por que ir? Pô, vamos pensar comigo. Se o cara tem a carteira de motorista, a gente vai concretizar, concluir que ele dirige. Só que não foi o que ocorreu no contexto. Ele não dirige. Então, na hora de introduzir a segunda oração, que é não dirige, a gente tem que botar uma conjunção que dá oposição de ideia, porque a ideia da segunda é oposta da primeira. Ok? Então, entretanto, aí coube perfeitamente. Se eu jogasse o mais, o porém, todavia, o não obstante, também traria essa mesma ideia de oposição de ideia. Vamos para mais exemplos aí para a gente encerrar aqui nosso vídeo, para não ficar muito longo. Exemplos. Dê mais uma palavra, logo verá o que acontece, tá? Ó, dê mais uma palavra, ou seja, fale mais uma palavra. Logo virá o que acontece. Esse logo é uma conjunção conclusiva, tá? Então, o sentido que ela está trazendo é de conclusão. A segunda ideia, verá o que acontece, é a conclusão da primeira. Estudo, mas não aprendo. Bom, galera, quem estuda, a gente conclui que aprende, certo? Só que não ocorreu no contexto. A pessoa aí não aprendeu. Então, eu preciso trazer uma oposição de ideia. Passou mal porque comeu muito. Olha aí, vê se não é explicação, a segunda ideia não é explicação da primeira. Passou mal porque comeu muito. Então, comeu muito é a explicação da primeira. Preciso botar uma conjunção explicativa. E se segue. Assim fiz o chá. Então, vê se a partir daí de fazer um chá, né, conclusão da oração anterior. Vê se não é conclusão da oração anterior. Olha lá as situações que ocorreram. O cara passou mal porque ele comeu muito, né? Então a conclusão dessas ideias é o quê? Que ele foi lá e fez o chá, né? Então nós temos sentido de explicação e de conclusão. Galera, chegamos ao fim dessa nossa aula. Faça os exercícios. Espero ver vocês em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.